Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de derivada. Tá? Nós vamos falar primeiro da reta tangente, a derivada de uma função num ponto, a derivada de uma função e a continuidade de funções deriváveis. Bom, vamos falar um pouco da reta tangente. Vou falar um pouquinho aqui da reta tangente. Então, seja y igual a f de x uma curva definida no intervalo aberto de A até B. P com coordenadas x1 e y1 e Q com coordenadas x2 e y2, dois pontos distintos dessa curva, y igual a f de x. S, a reta secante que passa pelos pontos P e Q, e o triângulo retângulo PMQ. Então aqui, ó, essa daqui é a curva y igual a f de x. Essa daqui é a curva y igual a f de x. Y igual a f de x. Considera agora os dois pontos P e Q. Esse aqui é o ponto P de coordenadas x1 e y1. Esse daqui é o ponto Q de coordenadas x2 e y2. Tais que esses pontos pertençam à curva. Considere agora a reta S secante da curva, passando por P e por Q. Essa aqui é a reta S. E por fim, o triângulo retângulo PQM. PQM. Notem que a relação entre esse ângulo alfa e as coordenadas de P e Q é a seguinte, ó. A tangente de alfa é o cateto oposto, que é ΔY, sobre o cateto adjacente, que é ΔX. ΔY é essa medida, que é exatamente igual a essa. Y2 menos Y1. E o ΔX é essa medida, que é exatamente igual a essa. X2 menos X1. Essa tangente, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, é o que determina a inclinação dessa reta secante. Tá? Agora observe o seguinte, ó. O que acontece à medida que o ponto Q tende ao ponto P sobre a curva? O ponto Q no primeiro momento, no outro momento aqui, aqui, e assim sucessivamente, cada vez mais próximo do ponto P, tendendo ao ponto P. Nota que a inclinação da reta secante ela vai tendendo à inclinação da reta tangente. Na verdade, essa inclinação vai diminuindo, ela vai tendendo alguma inclinação aqui, que na verdade é a inclinação da reta tangente. Tá? Então, quando eu tenho tangente de alfa igual a y2 menos y1 sobre x2 sobre x2 menos x1. À medida que o x2 tende ao x1, essa tangente tende a tangente desse ângulo alfa, né, a inclinação desse ângulo alfa tende à reta tangente à curva y igual a f de x. Tá certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Substituindo y2 por f de x2 e y1 por f de x1, nós podemos dizer que o coeficiente angular da reta tangente a uma curva y igual a f de x no ponto P é o limite do Q tendendo a P de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Ou, né, coeficiente angular da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P é limite para x2 tendendo a x1, tá vendo? Aqui é o x2, aqui é o x2 e aqui é o x1. Então, o x2 tendendo ao x1, tá? De y2, que é f de x2, menos y1, que é f de x1, sobre x2 menos x1. Então, eu posso
escrever esse limite para a inclinação, né, o coeficiente angular da reta tangente a uma curva y igual a f de x no ponto P, no x1. Substituindo, ó, como ΔX é igual a x2 menos x1, se eu passar o x1 para cá, eu tenho que o x2 vai ser o ΔX mais o x1, certo? Ou x1 mais ΔX. Então, substituindo x2 por x1 mais ΔX, e substituindo x2 menos x1 por ΔX, eu posso escrever aquele outro limite nessa forma. Então, o coeficiente angular da reta tangente à função y igual a f de x no ponto x1 é o limite para ΔX tendendo a zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Tá? Conhecendo o coeficiente angular da reta, eu posso determinar qual é a equação da reta. Então, conhecendo o coeficiente angular, que é o m de x1, e conhecendo um ponto da reta, um ponto P, de coordenadas x1, f de x1, f de x1, a reta que passa por P com inclinação m de x1 é escrita assim, y f de x1, que é igual a m vezes x menos x1. Tá? Se o x for igual ao x1, tá? Significa que esse limite aqui tende ao infinito. Tá certo? Aí, nesse caso aqui, ela é uma reta cuja inclinação seria uma reta assim, ó. Nesse caso, aqui é o y, aqui é o x, aqui eu vou ter o x1. Ela é uma reta que passa aqui, ó. Uma reta que passa pelo x1 paralela ao eixo y, tá? Nesse caso aqui eu tenho a reta x igual a x1. Nesse caso aqui, para qualquer y, o x vai ser o valor do x1. Certo? Vamos lá. Exemplo. Encontre a inclinação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 no ponto x1 e y1. Então vamos lá. Vamos calcular aqui o coeficiente angular dessa reta. Então minha reta é y igual a x ao quadrado, a minha curva, né? Então, exemplo 1. Encontre a inclinação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 no ponto x1 e y1. Vamos lá. A equação da curva é y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Menos 2x mais 1. Certo? Então, vamos calcular aquele limite. Ó. Limite para ΔX tendendo a zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Tá? Substituindo aqui, ó, vou ter limite para ΔX tendendo a zero. Então vamos substituir no lugar do x, vamos substituir x por x1 mais ΔX. Então vai ficar x1 mais ΔX quadrado menos 2 vezes x1 mais ΔX mais 1 menos. Agora vamos substituir por x1. Vou colocar aqui no colchete. x1 ao quadrado
menos 2 vezes o x1 mais 1. Isso aqui sobre Δx. Isso aqui vai ficar limite para Δx tendendo a zero. Aqui é x1 ao quadrado mais 2 vezes o x1 vezes o Δx mais Δx ao quadrado. Aqui menos 2x1 menos 2 vezes o Δx mais, tirando parênteses aqui, vai ficar menos x1 ao quadrado, menos mais 2 vezes o x1, menos com mais, menos 1. Isso aqui tudo dividido por Δx, tá? Bom, observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho x1 ao quadrado com menos x1 ao quadrado. Então, eles vão se anular, certo? Aqui eu tenho menos 2 vezes o x1 e aqui eu tenho mais 2 vezes o x1. Também vão se anular. Tá certo? Que mais? Eu tenho mais 1 e menos 1. Também vão se anular. Certo? Bom, o que sobrou aqui? Sobrou 2x1 vezes Δx, sobrou Δx ao quadrado e menos 2 vezes o Δx. Então, isso aqui vai ficar igual a limite para Δx tendendo a zero. Então, sobrou 2x1 vezes Δx, sobrou Δx ao quadrado, sobrou menos 2 vezes o Δx. Isso aqui sobre Δx. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar todo mundo por Δx. Então esse Δx, esse aqui se anula, aqui tem Δx ao quadrado, se anula com esse, aqui tem Δx, se anula com esse daqui, já que é colocar o Δx em evidência. Então isso aqui vai ser limite para Δx tendendo a zero de 2x1 mais Δx menos 2. Isso aqui, como eu cancelei o Δx, não tem mais nada. Então, Δx tendendo a zero, significa que isso daqui é zero. Tá? Então, portanto, o coeficiente angular no ponto x1 dessa curva, m de x1, igual a 2 vezes o x1 menos 2. Aplicando a definição. Certo? Exemplo 2. Encontrem a equação da reta tangente à curva y igual a 2x ao quadrado mais 3 no ponto cuja abscissa é 2. Vamos lá. 2x ao quadrado. Exemplo 2. Curva y igual a 2x ao quadrado mais 3. 2x ao quadrado mais 3. E o meu ponto x1 agora é 2. Tá? Então ele quer que a gente encontre a equação da reta. Para encontrar a equação da reta, eu preciso do meu y1, né, que é o f de x1, que nesse caso aqui é o f de 2. Então vai ser 2
vezes 2 ao quadrado mais 3. 2 vezes o 4 mais 3. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 3, 11. Eu preciso agora do coeficiente angular no ponto x1. Tá? Para calcular o coeficiente angular no ponto x1, nós temos que calcular limite para ΔX tendendo a zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. No nosso caso aqui, o x1 vale 2. Eu já posso substituir. Vai ficar limite para ΔX tendendo a zero. Olha, no lugar do x, eu vou colocar x1 mais ΔX. 2 vezes x1 mais ΔX ao quadrado mais 3 menos, agora eu vou substituir por x1. 2 vezes o x1 ao quadrado mais 3. Vou colocar entre parênteses aqui, entre esse sinal de menos aqui, sobre ΔX. Então, isso aqui é limite para ΔX tendendo a zero de 2 vezes substituir o x1 por 2. Então, 2 mais ΔX ao quadrado mais 3. Vamos tirar o parênteses aqui. Menos 2 vezes o 2 ao quadrado menos 3. Isso aqui sobre ΔX. Tá? Bom, aqui nós temos então, ó, limite para ΔX tendendo a zero de 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes, mais 2 vezes o 2, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, eu já fiz essa conta, né? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 com 3 é 11, então isso aqui menos 11, sobre ΔX. Tem mais um 3 aqui que eu esqueci. Que é esse aqui. Tá? Bom, então eu tenho aqui limite para ΔX tendendo a zero. Já vamos fazer as multiplicações. Ó. 2 vezes o 4 é 8. Aí esse 8 vai somar com esse 3. Tá? Então vamos lá. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 ΔX. Duas vezes o ΔX ao quadrado. 2 vezes o ΔX ao quadrado. Mais 3, menos 11. Mais 3 com menos 11 dá menos 8. Sobre ΔX. Agora observe o seguinte, ó. 8 menos 8. Eu posso cancelar, tá? ΔX, aqui tem ΔX ao quadrado. Com esse ΔX, eu também posso cancelar. Então isso aqui fica limite para ΔX tendendo a zero, aqui sobrou 8 mais 2 vezes o ΔX. Então isso aqui é igual a 8 mais 2 vezes o zero, né? Já que o ΔX tende a zero. Isso aqui é igual a 8. Então o que eu preciso para minha reta? Para a reta vai ser y menos o f de x1, que é igual ao mx menos o x1. Então, y menos o f de x1, a gente calculou aqui, ó, 11.
O m nós calculamos aqui, 8. E o x1 é 2. Bom, passando todo mundo para o primeiro membro, eu vou ter y menos 11 igual a 8x menos 16. Se eu passar o y para cá, fica 8x menos y menos 11 vai passar para cá, mais 11. 16 menos 11 dá 5. Menos 5 igual a 0. Essa é a equação da reta que eu queria. Então, essa é a equação da reta. Então, essa é a equação que eu queria. Derivada de uma função num ponto. A gente define a derivada de uma função de um ponto e a gente escreve f' de x, f' de x1, né, no ponto x1, como sendo limite Δx tendendo a zero, de f de x mais Δx menos de f de x1 mais Δx menos f de x1 sobre Δx, ou f' x1 como limite de x2 menos x1 de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, quando esses limites existirem, né? Certo? Nota que esse limite ele é exatamente a tangente à curva y igual a f de x no ponto x1 f de x1. Tá certo? Então a derivada é exatamente igual. Então a derivada é exatamente igual à reta tangente, a inclinação da reta tangente. Ela nos dá o coeficiente da reta tangente da função num determinado ponto. Outras formas que a gente pode escrever, ó, para derivada, né? Y', ou esse dx, f de x, a gente lê isso aqui, ó, derivada de f de x em relação a x. Isso aqui é derivada de y em relação a x. Aqui também essa notação é derivada de y em relação a x. Então vamos lá. Exemplo, ó. No exercício 3 ele quer o seguinte, ó. Dada f de x igual a 5x ao quadrado mais 6x menos 1, encontre a derivada de f no ponto 2. Vamos lá. Então, dada a função f de x igual a 5x ao quadrado mais 6x menos 1. 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Ele quer que a gente encontre f' de 2. Esse é o objetivo, tá? Então, calcular f' de 2 é aplicar a fórmula. A fórmula é f' de x é igual a limite para Δx tendendo a zero, f de x1 mais Δx menos f de x1 sobre Δx. Nesse caso nosso aqui, ó, fica limite para Δx tendendo a zero de f de x1, que é 2, mais Δx, menos f de x1, que é 2, sobre Δx. Então vai ficar igual agora a limite para Δx zero. Agora eu vou substituir o x por 2 mais Δx nessa lei. Então fica, vou fazer aqui embaixo, vai dar espaço. Então vai ficar igual a limite para Δx tendo a zero. Troca o x por 2 mais Δx. Então 5 vezes 2 mais Δx ao quadrado, mais 6 vezes 2 mais Δx, menos 1, menos. Agora trocar o x por 2. Então, 5 vezes 2 ao quadrado,
mais 6 vezes o 2 menos 1 sobre ΔX. Agora vamos resolver eliminar os parênteses, tá? Então, primeiro eu tenho que resolver aqui esse quadrado. Então, vai ficar limite para ΔX tendendo a zero de 5 vezes 2 mais ΔX ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, agora 6 vezes o 2, que é 12. 6 vezes o ΔX. 6 ΔX. Menos 1. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4 é 20. Menos 20. 6 vezes o 2 é 12. Com esse menos aqui, menos 12. Esse negativo com esse negativo aqui fica positivo. Então, mais 1. Isso aqui sobre ΔX. Aqui já dá para a gente simplificar um pouco, porque ó, eu vou ter mais 12 com menos 12. Isso aqui dá 0. Menos 1 com mais 1. Isso aqui também vai dar 0. Então, isso aqui ficou limite para ΔX tendendo a 0. 5 vezes 4 vai dar 20. 2 vezes o 2 vai dar 4. Vezes o 5 vai dar 20. 5 vezes o ΔX ao quadrado. Mais 5 ΔX ao quadrado. Mais 6 ΔX. Esse menos 20 aqui. Menos 20 sobre ΔX. Aqui esse 20 aqui com esse menos 20 aqui, a gente pode cancelar. A gente cancela. Então isso aqui vai ficar igual a limite para ΔX tendendo a 0. Sobrou aqui, ó, 20 ΔX mais, ó, dá para somar, né? 20 ΔX com 6 ΔX dá 26 ΔX. É 5 vezes o ΔX ao quadrado sobre ΔX. Simplificando por ΔX, esse ΔX com esse ΔX cancela. Aqui eu tenho um ΔX ao quadrado que também cancela com esse ΔX. Então, ficou o limite para ΔX tendendo a 0 de 26 mais 5 vezes o ΔX. Substituindo o ΔX por 0, então fica 26 mais 5 vezes 0, que é igual a 26. Então, portanto, F' de 2 é igual a 26. Certo? Vamos fazer agora o exemplo 4, tá? Se vocês quiserem interagir no áudio, podem interagir, tá? Podem ficar à vontade, não tem problema não. Depois, na hora de editar, eu dou um jeito de apagar. Agora vamos fazer a derivada dessa segunda aqui, num ponto genérico x. Tá? Então agora o nosso x1 vai ser um x. Vai ficar assim, ó. Nossa função é f de x igual a x menos 2 sobre x mais 3. Exemplo 4. É 4, né? Então, no exemplo 4. Então, no exemplo 4, que é f de x igual
x menos 2 sobre x mais 3. X menos 2 sobre x mais 3. Ele quer que a gente faça agora f' de x. Tá? Então, por definição, f' de x, ele é o limite para Δx tendendo a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a limite para Δx tendendo a zero. Agora, a minha função é x menos 2 sobre x mais 3. Então, eu vou ter que trocar o x por x mais Δx. Então, vai ficar assim, ó. X mais Δx menos 2 sobre x mais Δx mais 3 menos. Agora eu vou substituir por x. Na verdade, eu vou copiar o que está lá em cima. X menos 2 sobre x mais 3. Isso aqui sobre Δx, tá? Eu vou aproveitar essa anotação aqui, vou espremer um pouquinho aqui, para continuar. Bom, não tem problema, eu volto. Vamos fazer na próxima aí. Agora eu vou fazer o MMC. Aí eu vou somar essas duas frações. O MMC é esse denominador vezes esse. E os numeradores a gente multiplica em cruz. Então vai ficar assim, ó. Limite para Δx tendendo a zero. O meu denominador vai ser x mais Δx mais 3. X mais Δx mais 3 vezes x mais 3. Agora eu vou multiplicar x mais Δx menos 2 por x mais 3. X mais Δx menos 2 vezes x mais 3. E vou multiplicar o menos x menos 2 menos x menos 2 por x mais Δx mais 3. X mais Δx mais 3, tá? Esse Δx aqui é Δx sobre 1. Então eu posso inverter e passar multiplicando. 1 vai multiplicar o numerador e o Δx vai multiplicar o denominador. Então, na verdade, ele vai aparecer multiplicando aqui. Tá? Se você quiser, eu posso escrever assim também. Vezes 1 sobre Δx. Tá? Bom, isso aqui agora vai ficar assim. Ó. Limite para Δx tendendo a zero. Aqui não tem como, tem que fazer essas distributivas. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes o 3, 3x. Δx vezes o x, x vezes Δx. Δx vezes o 3, 3 Δx. Menos 2 vezes o 3, menos 6. Menos 3, 4, 5. Esqueci de fazer x vezes x, x vezes 3. Δx vezes x, Δx vezes 3. 2 vezes o x. 2 vezes o x, menos 2x. Menos 2 vezes o 3, menos 6. Menos, abre parênteses, x vezes x é x ao quadrado, x vezes o Δx, x Δx, x vezes o 3 dá 3x, menos 2 vezes o x dá menos 2x, menos 2 vezes o Δx, menos 2 Δx, e menos 2 vezes o 3 dá menos 6.
isso aqui sobre x mais delta x mais 3 sobre x mais 3, tá? Bom, vamos tirar o parênteses ali, juntar o que der para juntar. Não dá para juntar muita coisa, dá para juntar. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos observar aqui o seguinte. Nota que aqui eu tenho x ao quadrado e aqui vai aparecer menos x ao quadrado. Então, esses dois aqui podem cancelar. Aqui x vezes Δx, aqui vai aparecer menos x Δx, por conta desse sinal negativo aqui. Aqui eu tenho 3x, aqui vai aparecer menos 3x. Tá? O que mais? Aqui eu tenho menos 2x, aqui vai aparecer, ó, menos, com esse menos, mais. Então vai aparecer mais 2x. E aqui eu tenho menos 6, aqui vai virar mais 6. Certo? Aqui vai ficar mais 6. Esqueci de multiplicar, né? Esse ΔX. Então, o que sobrou aqui, na verdade? Ó? Limite para ΔX tendendo a zero. Sobrou aqui esse 3 ΔX. O que mais? Ao menos com menos mais 2 ΔX. Aqui embaixo sobrou x mais ΔX. Fica x mais 3 vezes ΔX. Nota que eu posso simplificar todo mundo aqui por ΔX. Ó. Posso simplificar esse ΔX com esse e esse aqui também com esse. Certo? Agora vamos substituir o ΔX que sobrou por zero. Então isso aqui ficou 3 mais 2 sobre... esse aqui esqueci de colocar esse mais 3, né? Desculpa. Aqui tem um mais 3. Esse mais 3 aqui. Então esse ΔX aqui vai ser zero, né? Então sobrou x mais 3 vezes x mais 3. Que é x mais 3 ao quadrado. Pronto. Portanto, f' de x é igual a 3 mais 2, 5. 5 sobre x mais 3 ao quadrado. Então, essa é a derivada da função f de x. Certo? No 5, dado f de x igual a raiz quadrada de x, encontre f' de 4. Vamos lá. Então, no exemplo 5, f de x é igual a raiz quadrada de x. Eu quero calcular f' de x no ponto 4. Tá? Então, ó, o que é f' de x? F' no ponto 4. A derivada de f no ponto 4. Limite para ΔX tendendo a zero de f de 4 mais ΔX menos f de 4 dividido por ΔX. Substituindo, vai ficar limite para ΔX tendendo a zero de... Agora troco x por 4 mais ΔX. Vai ficar raiz quadrada de 4 mais ΔX. Menos raiz quadrada de 4 sobre ΔX. Tá? Isso aqui vai ficar igual a limite para ΔX tendendo a zero de raiz quadrada de 4 mais ΔX menos 2 sobre a ΔX. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um truque. Ó. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 4 mais
x mais 2, tanto em cima quanto embaixo. Quando eu faço isso, eu não altero a minha expressão, tá? Já que eu estou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu faço isso porque eu consigo eliminar essa raiz quadrada, tá? Multiplicando a soma de dois termos pela diferença dos termos, eu vou ter o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Igual a... Vamos para a próxima parte. Limite de Δx tendendo a zero. Então, quando eu faço 4, raiz quadrada de 4 mais Δx vezes raiz quadrada de 4 mais Δx, eu vou ter raiz quadrada de 4 mais Δx ao quadrado, ou seja, eu elimino a raiz, eu vou ter 4 mais Δx. Então vai ficar 4 mais Δx, tá? Menos o quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado. Aqui embaixo, como que vai ficar? Vai ficar Δx vezes essa expressão aqui, ó. Δx que multiplica a raiz quadrada de 4 mais Δx mais 2. Essa expressão aqui, Δx vezes essa expressão aqui. Certo? Bom, observe o seguinte, ó. Aqui vai ficar 4 menos 4, então é 0. E eu posso simplificar esse Δx com esse Δx. Então sobrou aqui limite para Δx tendendo a 0. Quando eu cancelo esse com esse, sobra 1, tá? De raiz quadrada de 4 mais Δx mais 2. Agora substitui o Δx por 0. Então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 4 mais 0 mais 2. Raiz quadrada de 4 é 2, 2 mais 2 é 4. Isso aqui vai ficar igual a 1 quarto. Tá? Então, portanto, f' de 4 f' de 4 é igual a 1 quarto. Ok? Teorema. Toda função derivável num ponto x1 é contínua nesse ponto. Em outras palavras, se f de x é uma função derivável em x1, então f de x1 existe. Limite de f de x quando x tende a x1 existe também. E limite de f de x quando x tende a x1 é igual a f de x1. Então vamos mostrar que isso aqui é verdade. Tá? Então, primeiro, se f é derivável, ela é derivável x1. Então, existe f' de x igual a limite de Δx tendendo a 0 de f de x1 mais Δx menos f de x1 sobre Δx. Logo, se essa expressão existe, f de x1 existe. Então, essa primeira parte aqui está provado. Tá? Segunda parte. Existe limite para x tendendo a x1 de f de x.
limite para x tendendo a x1 de f de x. E a terceira parte é que isso aqui existe, né? E limite para x tendendo a x1 de f de x é igual a f de x1. Então vamos lá. Então vamos considerar isso aqui, ó. Limite para x tendendo a x1 de f de x menos f de x1. Vamos multiplicar e dividir isso daqui por x menos x1 Então isso aqui vai ficar igual a... Aqui eu posso separar em dois limites. Tá? Então fica limite para x tendendo a x1. Eu posso tirar esse x menos x1 vezes limite x tendendo a x1 de fx menos f de x1 sobre x menos x1, tá? Bom, esse limite aqui, troco x por x1, fica x1 menos x1, vezes esse limite aqui é a derivada de f de x, tá? O f de x1. Isso aqui vai dar zero. Bom, se isso aqui dá zero, isso aqui significa o seguinte, ó, que limite x tendendo a x1 de f de x menos f de x1 é igual a zero. Isso daqui implica o seguinte, que limite x tendendo a x1 de f de x é igual a limite para x de x tendendo a x1 de f de x1. Isso aqui é o f de x1, né? O limite de uma constante é uma constante. O f de x1 existe, a gente já concluiu lá em cima. Então, ó, duas coisas. O limite de f de x é igual, para x tendendo a x1 é igual a f de x1, que é o próprio f de x1, tá? E além do mais, ele existe. Então, esse limite existe e esse limite é igual a f de x1, certo? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado e até a próxima aula, certo?